Você já se pegou no meio de uma conversa pedindo desculpa, sem saber o porquê? Não houve briga, não houve agressão, mas alguma coisa dentro de você sinalizou que você havia errado. Você sente o peso da culpa sem conseguir apontar o crime. Você está com alguém, mas se sente completamente sozinho. Você tenta se explicar, mas as palavras nunca parecem suficientes. E no final do dia, quando você deita e tenta entender o que aconteceu, a única conclusão que seu cérebro encontra é: o problema sou eu. Se você já sentiu isso, precisa ouvir o que vou te dizer agora. Porque o que está acontecendo com você não é fraqueza. Não é sensibilidade demais. Não é você sendo difícil. O que está acontecendo tem nome, tem método e tem uma arquitetura tão sofisticada que a maioria das pessoas passa anos dentro dela, sem perceber que está sendo destruída. Esse vídeo não vai te assustar. Vai te acordar. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas: o erro que todo mundo comete ao tentar entender um narcisista. Quando as pessoas pensam em narcisista, a imagem que vem à cabeça é sempre a mesma. Alguém arrogante, controlador, que grita, que humilha abertamente, que deixa marcas visíveis. Todo mundo te ensinou a procurar o monstro óbvio. O que ninguém te ensinou é que o perigo mais real, mais devastador, muitas vezes tem o sorriso mais bonito da sala. Existe uma distinção que a psicologia leva a sério e que pouquíssimas pessoas conhecem. Há o narcisismo grandioso, aquele que se exibe, que domina o ambiente, que precisa de admiração constante e não esconde isso. E há o narcisismo encoberto, também chamado de vulnerável. Esse segundo tipo é silencioso. Ele não domina com arrogância. Ele domina com fragilidade. Ele não te controla com ordens. Ele te controla com a culpa que planta em você. E é exatamente por isso que é o mais perigoso. Você não procura o perigo porque o perigo parece a vítima. Você não levanta defesas porque a ameaça parece precisar de cuidado. E enquanto você está ocupado cuidando, sendo compreensivo, sendo paciente, o trabalho silencioso já começou. Pesquisas na área de trauma relacional mostram que sobreviventes de relacionamentos com parceiros de alto traço narcísico desenvolvem sintomas de trauma complexo em proporções 3 vezes maiores do que sobreviventes de outras formas de abuso, sem nenhum episódio de violência física. Nenhum. Só palavras. Só silêncios. Só a arquitetura invisível que você vai entender agora. A arquitetura invisível do controle. Pensa comigo. Como você destrói alguém sem deixar marcas? Como você transforma uma pessoa segura, inteira, em alguém que duvida de tudo que sente, sem usar nenhuma arma visível? A resposta está em 3 engrenagens que trabalham juntas, em silêncio, com uma precisão que assusta. A primeira engrenagem é o espelho perfeito. No início, ele parece ser tudo que você sempre quis. Ele te ouve como ninguém nunca ouviu. Ele entende suas dores, admira suas qualidades, reflete de volta tudo que você mais precisa ver em si mesmo. Parece amor. Parece conexão profunda. Mas o que está acontecendo ali não é amor, é mapeamento. Ele está aprendendo tudo o que você precisa ouvir para se tornar indispensável. Você não se apaixona por ele. Você se apaixona pelo reflexo de si mesmo que ele projeta em você. E quando esse espelho some, você sente que perdeu uma parte de quem você é, porque tecnicamente foi isso que aconteceu. A segunda engrenagem começa tão devagar que você não percebe a transição. É a substituição gradual. O espelho não quebra de uma vez. Ele distorce. Uma piada que diminui. Dita com um sorriso que te faz questionar se você não está exagerando. Um silêncio que dura tempo demais depois de você discordar. Uma comparação casual com alguém que, segundo ele, lidaria com isso de forma diferente. Cada uma dessas microagressões é uma pedra retirada da sua fundação. Uma por vez. Tão devagar que você não ouve o edifício rachar. Você só percebe quando já está no chão, tentando entender quando foi que tudo desmoronou. E é aí que a terceira engrenagem assume o controle. O tribunal interno. Esse é o mecanismo mais letal de todos, porque ele não precisa mais de participação ativa do narcisista.
Ele já instalou o juiz dentro de você. Seu cérebro, tentando sobreviver à dissonância cognitiva de amar alguém que te machuca, começa a construir justificativas. Começa a reinterpretar as situações de um jeito que preserve a imagem dele. Você para de questionar o que ele faz e começa a questionar o que você sente. Você vira o advogado do seu próprio algoz. E o julgamento, invariavelmente, termina com você culpado. Essas três engrenagens juntas não produzem gritos, não produzem cenas. Produzem algo muito mais difícil de identificar e muito mais difícil de tratar. Uma pessoa que foi esvaziada por dentro enquanto sorria para o mundo lá fora. E se você acha que isso só acontece com pessoas fracas ou ingênuas, o próximo tópico vai mudar completamente o que você pensa sobre isso. Porque a ciência tem uma resposta muito mais precisa, e ela não tem nada a ver com fraqueza. A neurociência do que ele fez com seu cérebro. Esqueça por um momento a psicologia, os padrões de comportamento, os nomes técnicos. Quero te levar para dentro do seu próprio cérebro, porque o que aconteceu com você não é uma história de escolhas ruins. É uma história de biologia sequestrada. Começa com a dopamina. Quando você está em um relacionamento instável, onde momentos de afeto intenso se alternam com rejeição, frieza e distância, seu cérebro entra em um estado que os neurocientistas comparam diretamente ao vício em jogos de azar. Não é metáfora. É o mesmo mecanismo neural. A imprevisibilidade da recompensa, não saber quando o carinho vai voltar, quando ele vai ser aquela pessoa incrível de novo, dispara picos de dopamina muito mais intensos do que qualquer relacionamento estável jamais produziria. Seu cérebro aprende a perseguir esses picos. Aprende a tolerar o sofrimento entre eles porque a recompensa, quando vem, parece valer tudo. Você não estava viciado nele. Você estava viciado no ciclo. Depois vem o cortisol. Viver em estado de alerta constante, sempre monitorando o humor dele, sempre calculando o que dizer para não desencadear um silêncio punitivo, sempre tentando antecipar o próximo episódio. Mantém seu sistema nervoso em modo de ameaça permanente. O cortisol, hormônio do estresse, circula no seu sangue em níveis cronicamente elevados. E aqui está o detalhe que poucos falam. O cortisol em excesso, de forma contínua, literalmente altera a arquitetura do hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e pela percepção de realidade. Não é impressão sua que sua memória ficou estranha. Não é fraqueza sua que você começou a duvidar das próprias lembranças. Houve uma mudança física, mensurável, no seu cérebro, e então chegamos ao que talvez seja o conceito mais importante deste vídeo inteiro: o trauma bonding. Trauma bonding não é um vício emocional fraco. Não é apego exagerado. É um fenômeno neurológico documentado, onde ciclos repetidos de abuso e reconciliação criam vínculos tão profundos quanto os formados nas relações de apego mais seguras da infância. Só que distorcidos, construídos sobre medo e alívio em vez de amor e segurança. John Bowlby, o criador da teoria do apego, já descrevia como o cérebro humano forma vínculos mais intensos em situações de ameaça. O narcisista, conscientemente ou não, explora exatamente esse mecanismo. A saudade que você sente não é romantismo, é abstinência. O desejo de voltar não é amor. É seu sistema nervoso tentando restaurar um equilíbrio químico que ele aprendeu a depender. Você não ficou porque era fraco. Você ficou porque seu cérebro foi reprogramado para ficar. E sair não desfaz essa reprogramação da noite para o dia, o que nos leva a algo que a maioria das pessoas que saiu desse tipo de relacionamento descobriu da forma mais dolorosa possível. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar 3 sinais que estão acontecendo com você agora mesmo e que você provavelmente nunca associou ao que está vivendo. Sinais que nenhum vídeo sobre narcisismo costuma mencionar. Os 3 sinais que ninguém fala. Todo mundo conhece o gaslighting. Todo mundo já ouviu falar em triangulação. Esses termos estão em todo lugar agora, e por isso mesmo perderam parte da sua força de despertar. Quero te mostrar 3 sinais que vivem abaixo do radar, que raramente aparecem nas listas, e que podem estar acontecendo com você neste exato momento,
sem que você tenha nenhuma palavra para nomeá-los. O primeiro sinal é a fadiga da autoexplicação. Você se pega constantemente justificando quem você é, não para o mundo, para ele. Você explica seus valores, suas reações, suas escolhas, sua história, repetidamente, como se nunca fosse suficiente. E nunca é, porque o objetivo dele não é entender você. O objetivo é fazer você acreditar que precisa ser entendido por ele para ser válido. Essa fadiga é diferente de qualquer cansaço que você já sentiu. Ela não passa com sono. Ela não passa com férias. Ela passa quando você para de precisar da aprovação dele para saber quem você é. E isso dentro desse relacionamento é quase impossível de acontecer. O segundo sinal é a amnésia da identidade. Tenta agora. Tenta se lembrar de uma coisa que você amava fazer antes desse relacionamento. Um hobby, um sonho, um jeito de ser. Para muitas pessoas que estão dentro disso, essa memória vem turva, distante, como se fosse de outra pessoa. Não foi depressão que chegou e apagou isso. Foi um processo sistemático e silencioso de substituição. Pouco a pouco, o que você gostava foi sendo desvalorizado, ridicularizado ou simplesmente ignorado até você mesmo deixar para trás. E o espaço que ficou foi preenchido pela identidade que ele precisava que você tivesse. Alguém menor, mais dependente, mais fácil de controlar. O terceiro sinal é o mais grave. E é o mais invisível de todos. É o medo da própria percepção. Você parou de confiar nos seus próprios sentimentos como fonte de informação válida. Quando algo te machuca, sua primeira reação não é reconhecer que foi errado. Sua primeira reação é questionar se você está exagerando. Você sente, depois duvida do que sentiu, depois se culpa por ter sentido. Esse ciclo se repete tantas vezes que você desenvolve uma espécie de paralisia emocional, onde suas próprias experiências internas precisam ser verificadas, validadas, aprovadas por alguém de fora antes de serem consideradas reais. Sabe o que isso significa na prática? Significa que ele não precisa mais estar presente para te controlar. O controle já está instalado dentro de você. Você virou o seu próprio carcereiro. E aqui está o gancho que conecta tudo isso ao que vem a seguir. A maioria das pessoas acredita que quando sai desse relacionamento, sai também de todos esses mecanismos. Que a distância física resolve. Que o tempo cura automaticamente. Mas o que realmente acontece depois que você sai é uma das partes mais mal compreendidas de todo esse processo. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Por que sair não é o fim? É o início do problema. A maioria dos vídeos sobre narcisismo termina com uma mensagem de empoderamento sobre sair. Sai, se liberta, segue em frente. Como se a saída fosse o capítulo final. Como se fechar a porta resolvesse o que foi construído dentro de você durante meses ou anos. Preciso te dizer a verdade sobre isso, mesmo que seja desconfortável. Sair é necessário. Mas sair é o começo do trabalho mais difícil, não o fim dele. O primeiro obstáculo que aparece depois da saída não é a saudade dele como pessoa. É a abstinência neurológica real. Lembra do que conversamos sobre dopamina, sobre o ciclo de recompensa intermitente, sobre o vício que se instalou no seu sistema nervoso? Esse vício não desaparece porque o relacionamento terminou. Seu cérebro continua procurando os picos. Continua esperando a recompensa que não vem mais. E interpreta essa ausência exatamente como um cérebro em abstinência interpreta a falta da substância. Com ansiedade, com dor física, com um desejo irracional de voltar que não tem nada a ver com amor e tudo a ver com química. Quando você sente saudade dele nesse período, precisa entender o que está sentindo de verdade. Você não sente saudade dele. Você sente saudade da versão de você mesmo que ele prometeu espelhar no início. Aquela pessoa incrível, admirada, profundamente compreendida que você se sentiu sendo nos primeiros meses. Essa pessoa existia. Só que ela era um reflexo fabricado para te prender,
não um retrato real de como ele te via. O segundo obstáculo é o paradoxo da recuperação. Quanto mais você entende o que aconteceu, mais pesado parece. Isso é contraintuitivo e assusta muita gente. Você esperava que nomear o abuso trouxesse alívio imediato. E traz, mas traz também o peso de perceber a extensão do que foi feito, de enxergar com clareza cada momento que você minimizou, cada sinal que você ignorou, cada vez que você se culpou pelo comportamento dele. Esse peso é real. E esse peso é a cura, não apesar da dor, através dela. O terceiro obstáculo é o mais traiçoeiro. O narcisista não some da sua cabeça quando some da sua vida. Os padrões que ele instalou continuam operando. O medo da própria percepção continua presente. A amnésia de identidade não se resolve com distância física. E existe um fenômeno documentado em sobreviventes de relacionamentos narcísicos chamado de hipervigilância relacional, onde você começa a enxergar narcisismo em todo lugar. Desconfia de qualquer pessoa que demonstre afeto e se fecha preventivamente para se proteger de uma dor que ainda não processou. Você troca um cárcere por outro. Só que dessa vez, as grades são invisíveis e você mesmo as construiu. A recuperação real exige algo que vai além do tempo e da distância. Exige reconstrução ativa, da identidade, da percepção, da capacidade de confiar nos próprios sentimentos. E isso nos leva ao que talvez seja a parte mais importante de tudo que conversamos hoje. O que foi destruído silenciosamente pode ser reconstruído em voz alta. Chegamos ao ponto que mais importa. Não como um encerramento motivacional vazio, não como uma promessa fácil de que tudo vai ficar bem, mas como uma verdade que a ciência e a experiência humana confirmam repetidamente. O que foi feito com você pode ser desfeito. Não rapidamente, não sem esforço, mas pode. A primeira coisa que precisa ser reconstruída é a confiança na sua própria percepção. Tudo que foi descrito neste vídeo convergiu para um único resultado central: te separar de você mesmo, te desconectar da sua capacidade de sentir, interpretar e confiar no que sente. Então, o primeiro ato de recuperação não é encontrar um novo relacionamento, não é se ocupar, não é seguir em frente. É sentar com o que você sente e decidir que isso é válido, sem verificar com ninguém, sem precisar de aprovação externa. Sua dor é real, sua confusão é real, sua percepção é real. Esse reconhecimento simples, que parece óbvio para quem nunca passou por isso, é um ato radical de recuperação para quem passou. A segunda reconstrução é a da identidade. Lembra da amnésia de identidade que conversamos? A reversão disso não acontece de uma vez. Acontece em pequenos atos deliberados de reapropriação. Você volta a fazer uma coisa que gostava. Você reativa uma amizade que foi silenciosamente sabotada. Você toma uma decisão pequena baseada exclusivamente no que você quer, sem calcular a reação de ninguém. Cada um desses atos é uma pedra recolocada na fundação que foi removida uma a uma. A reconstrução segue a mesma lógica da destruição. Só que desta vez, você está no controle do processo. A terceira reconstrução é a mais profunda e a mais necessária: a relação com o próprio sofrimento. Sobreviventes de relacionamentos narcísicos frequentemente desenvolvem uma relação de vergonha com a própria experiência. Vergonha de ter ficado. Vergonha de não ter percebido antes. Vergonha de ainda sentir saudade de alguém que causou tanto dano. Essa vergonha precisa ser substituída por compreensão. Você não ficou porque era fraco. Você ficou porque seu sistema nervoso foi sequestrado por mecanismos que existem exatamente para impedir que você saia. Você não demorou a perceber porque era ingênuo. Você demorou porque o método foi construído para ser imperceptível. Entender isso não é desculpa. É precisão. E precisão é o que permite que você pare de se punir e comece a se reconstruir. Existe uma frase que carrego como uma das mais honestas que já ouvi sobre esse processo. A recuperação não é voltar a ser quem você era antes. É descobrir quem você é depois.
porque a pessoa que existia antes não conhecia o que você conhece agora. Não tinha a clareza que você tem agora. Não tinha passado pelo que você passou. E isso, por mais doloroso que seja, te dá algo que ninguém pode tirar: a capacidade de reconhecer, de nomear e de nunca mais normalizar o que não deve ser normalizado. Se este vídeo colocou palavras em algo que você carregava sem conseguir nomear, compartilha com alguém que ainda está tentando entender o que está vivendo. Às vezes, o primeiro passo para sair é simplesmente ter um nome para o que aconteceu. E agora você tem.